Já estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio Site para continuar falando sobre adoção. Eu queria perguntar agora a respeito dos direitos e deveres de uma criança que é adotada, se ela tem os mesmos direitos e deveres da criança que é filha biológica de um casal, no caso. Bom, hoje, né, desde a Constituição Federal de 88, os direitos são totalmente iguais. Não existe nenhuma diferença. Qualquer diferenciação ela é vedada pela lei. Então, não pode haver um tratamento diferenciado de forma alguma. São os mesmos direitos, inclusive para fins sucessórios, e é totalmente equiparado. É totalmente. E quem é adotado, ele recebe o nome do adotante? Sim, recebe um novo registro. Quando é finalizado o processo de adoção, passou por todo o sistema, saiu a sentença de adoção, é cancelado o registro original daquela pessoa e é emitido um novo registro. Nesse registro vai constar o nome e o sobrenome dos pais ou do pai que esteja adotando, e é vedada qualquer referência nesse registro ao fato de que houve uma adoção. Ao mesmo tempo, quando essa criança ou adolescente for adotado for mais velho, atingir a maioridade ou até um pouco antes disso, vai poder ter acesso ao seu processo de adoção, porque é um direito o conhecimento da origem biológica. Então, caso aquela criança ou aquele adolescente queira saber de onde ele veio posteriormente, ele tem esse direito, mas no registro não vai constar qualquer referência a ser adotado. E no caso, se essa criança, né, não atingiu a maioridade, o pai biológico decide querer a criança de volta. Acontecem situações como essa? Bom, existem casos em que os pais não se manifestam durante o processo de adoção, deixam transcorrer o processo e depois se deparam com uma situação consolidada. Não existe revogação de adoção, mesmo que os pais adotivos faleçam, não volta a criança para os pais biológicos, é completamente desfeito o vínculo para todos os efeitos. Então, essa criança ou adolescente que foi adotado, mesmo que esse pai ou essa mãe apareça depois, eles não têm qualquer direito sobre essa criança. Então, é importante, tem que tomar bastante cuidado em relação à adoção de crianças, né? Sim, é um procedimento que é todo revestido, não é questão de ser burocrático, mas é um procedimento protetivo, é um procedimento que visa realmente ter consciência de que é uma coisa irreversível, de que é irrevogável, porque mesmo se o casal se arrepender depois, já adotei, saiu a sentença, já é meu filho e eu não quero mais, eu vou devolver para a justiça. Isso é crime, é abandono de incapaz. Então, não pode acontecer isso. Por ser irrevogável, é todo revestido dessas cautelas do processo. Então, o pai ou a mãe biológica que se opõe ao procedimento, ele tem que se manifestar dentro do processo. E a nossa produção aqui pediu para dar uma olhada no WhatsApp, que temos perguntas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Emerson, ele diz assim: o filho adotivo, ele tem o direito de saber quem é o pai biológico? A pergunta que eu acabei de fazer para você. Bom, existe essa previsão que quando atinge a maioridade ou antes disso faça uma solicitação para o juizado, que essa pessoa tenha acesso integral ao processo da sua adoção. Então, ela vai poder saber quem eram os seus pais biológicos, se isso constar no processo, obviamente, e vai ter acesso a essa informação e poder conhecer a sua origem biológica. Isso não vai mudar o seu status de filho dos seus pais adotivos, mas existe esse direito de conhecer de onde veio ou outras informações. E quais são, por exemplo, para quem quiser visitar algum instituto, quais são os institutos que aqui em Manaus que tem crianças a serem adotadas? Existem bastante unidades de acolhimento aqui em Manaus. As características variam de instituição para instituição. Nós temos algumas instituições que recebem todos os tipos de criança e adolescente. Existe uma instituição específica para crianças e adolescentes portadores de HIV. Existem ainda lares para mães adolescentes grávidas. Então, existem diversas instituições de acolhimento. O ideal é que o casal que realmente quer adotar uma criança, que faça o procedimento de habilitação e quando ele conclui a capacitação, ele recebe um encaminhamento, que é um documento do juizado dizendo que ele vai passar a visitar os abrigos para ver se realmente consegue conhecer uma criança ou um adolescente com o qual ele estabeleça um vínculo e queira adotar. Então, é importante também ficar atento a essas diversas questões, né? Questão de idade. Existem casos, por exemplo, de pais que decidem adotar uma criança e, num certo tempo, não sei, eles decidem devolver a criança para a instituição. Isso é possível ou não?
Bom, existe, é um caso, assim, não é tão comum, mas pode acontecer, até o estágio de convivência, que quando é o estágio de convivência? Quando você tira a criança do acolhimento e leva para morar na sua casa. Tem esse processo Isso, antes. essa é a última fase do processo, porque essa moradia junto com as pessoas que pretendem adotar é o último processo e ele é acompanhado por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, que ao final vão dar um relatório dizendo para o juiz se aquela adoção é a melhor coisa para aquele adotando ou não. Então, existe todo esse trâmite, né, de fazer isso. Agora, o que acontece é que muitas vezes os casais, durante o decorrer do processo, podem chegar a se separar, por exemplo, e não tem mais interesse de ter um vínculo um com o outro, então desistem de adotar aquele filho, ou não conseguem lidar com as dificuldades de uma criança que às vezes é um pouco mais rebelde, que já foi devolvida outras vezes, ou que tem muitos traumas psicológicos de ter convivido num ambiente muito, muito hostil. Então, esses casais que às vezes não, ou casais ou uma pessoa solteira que não estão preparados para isso, por vezes desistem sim do processo. E esse último processo, ele dura em média quanto tempo, esse da convivência? É uma duração variável, tá? Não é fixo um período para todos os casos. O juiz vai, de acordo com cada caso, estabelecer esse período do estágio de convivência, para ver qual é a necessidade de acompanhamento daquela família de acordo com o caso determinado. E a gente tem uma pergunta aqui, é assim: eu tenho um filho adotivo, mas não tenho a documentação e os pais biológicos estão querendo ele de volta. O que posso fazer? Bom, pelo que eu entendi, essa pessoa não regularizou essa adoção. Ela considera uma pessoa, né, como seu filho, mas não fez o procedimento adequado para adoção. Então, o ideal é que essa pessoa, se já tiver a guarda dessa criança, se já convive há bastante tempo, entre com o procedimento de adoção por afetividade, né, já aquela adoção em que eu quero adotar uma pessoa específica, que não é essa dos acolhimentos, e que nessa ação os pais biológicos vão sim ser chamados a se manifestar e prestar ou não o seu consentimento. Esse consentimento pode ser ou não prestado. O que o juiz vai observar no caso concreto é se a adoção é a melhor solução para aquela criança ou não. Então, a vontade dos pais vai ser ouvida, não necessariamente ela vai ser atendida, mas eles têm direito de ser ouvidos. E a gente tem outra pergunta da Caroline, ela diz assim: até que idade uma criança pode ser adotada? Bom, até os 18 anos pode haver essa adoção, né, de a criança ou adolescente. E após isso, aquelas pessoas que já estavam com a guarda ou com a tutela daquela criança continuam podendo postular, né? E nós temos ainda as demandas de reconhecimento de adultos que desejam ver reconhecida uma filiação também, né? Uma filiação socioafetiva construída com o tempo. Outra pergunta aqui: se o filho adotivo optar pelos pais biológicos, ele pode? Não tem o nome de quem perguntou. A adoção, ela é irrevogável, né? Então, quando acontece esse procedimento, realmente ocorre toda essa modificação, muda registro, muda tudo. Mas o que não impede é dessa criança ou esse adolescente depois adulto já perquirir essa identidade biológica. Ele pode ir atrás de conhecer, de saber quem eram os seus pais, né? Mas não há o desfazimento desse vínculo. Esse vínculo adotivo, ele permanece. O que acontece é que ele pode conhecer, saber de onde ele veio e buscar, às vezes tem interesse de descobrir se tem irmãos e tudo, isso aí pode acontecer, mas isso não desfaz o vínculo por si só. Entendi. Então, vamos só recapitular quais são todos os processos para quem deseja realizar a adoção. Bom, a pessoa tem que procurar ou um advogado particular ou a Defensoria Pública, e vai juntar toda a documentação necessária, que é referente a documentos pessoais, comprovantes de endereço, necessita ainda de um atestado de saúde, necessita de comprovante de renda e declaração de que essa pessoa não possui processos cíveis ou criminais em seu desfavor na justiça, e vai fornecer essa documentação ao juizado dizendo que tem interesse em adotar e se submeter ao procedimento. A partir daí ela vai ser visitada pelo serviço social, ela vai ser entrevistada pela psicologia para avaliar se ela realmente quer aquilo e vai passar pela capacitação para incentivar que ela conheça esses direitos e deveres, que ela saiba que isso é uma situação irrevogável, que depois não pode voltar atrás. E após ela estar habilitada e ter passado pela capacitação, ela vai passar
tanto a conhecer os abrigos que ela tem interesse, ou vai ficar aguardando na fila para que entre em contato com ela dizendo que existe uma criança ou um adolescente que está disponível dentro do perfil escolhido. E aí sim ela pode levar essa criança para iniciar o estágio de convivência. No caso da criança até os 18 anos, né, que você falou, e no caso dos pais, existe uma limitação de idade para que eles possam adotar uma criança ou não? Existe no seguinte sentido, para adotar precisa ser maior de 18 anos. Sim. E existe ainda a exigência de que o adotante seja 16 anos mais velho do que o adotado. Para quê? Para que isso cause uma certa diferença de geração. Tanto para dar uma aparência de que que é uma relação mesmo de pai e mãe, como para que a criança ou adolescente veja aquela pessoa como uma figura de autoridade. Então, existe essa diferença, né? essa exigência, na verdade, de que seja 16 anos de diferença entre a pessoa que vai adotar e quem é adotado. Ok, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Por nada, muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. E assim a gente vai encerrando esse bloco aqui do Estúdio Site. Daqui a pouquinho a gente está de volta para dar continuidade. A gente vai falar muito sobre internet ainda hoje, tá bom? A gente volta já.